Eu vou te apresentar um presentão que o governo federal preparou para o empreendedorismo logo no final do ano, na calada da noite. O ministro Tachad vai falar com você e depois você volta aqui para fazer o seu comentário e dizer o que você achou deste presentão. Então, o que nós estamos fazendo? Então, quero anunciar, em função dessa explicação, nós estamos adotando um critério muito similar ao que a compensação de prejuízo das empresas. Quando uma empresa tem um prejuízo num determinado ano, ou em vários anos acumulado, ela começa a bater esse prejuízo nos anos subsequentes, mas limitado a um determinado percentual. Essa limitação a um determinado percentual é que dá à Receita Federal condições de acompanhamento do processo. Isso dá condições de você se planejar. De novo, nós estamos falando de causas quase que trilionárias. Não estamos falando de medidas tópicas, empresa a empresa. Nós estamos falando de causas trilionárias, R$500 bilhão. Então nós estamos limitando o que a pessoa pode compensar de um ano para o outro. Tem empresas, inclusive multinacionais, que estão há anos sem pagar imposto. Nenhum. A título de compensação. Então a empresa vai continuar podendo compensar, mas ela vai estar limitada a um determinado percentual, que é de 30%, né, Bahia? Vai para regulamento. Vai ficar limitado a um determinado percentual para que a Receita tenha condições de planejar o resultado primário do ano com alguma garantia de que as suas projeções vão se confirmar. E para que a sociedade não tenha também uma noção distorcida do que de fato está acontecendo com o orçamento federal. Então essa é a primeira medida, e eu diria das mais importantes que nós estamos tomando hoje para recuperar a capacidade de planejamento. Isso faz a Receita perder capacidade de planejamento e segurança nas suas projeções de receita. E isso é muito ruim para o Estado brasileiro. Então essa é a primeira medida. A segunda medida diz respeito a um programa que era para ter acabado já e que foi prorrogado no final do ano passado, nos últimos dias do governo anterior, por 5 anos. Um programa chamado PERSE. Esse programa ele foi pensado para a época da pandemia. Como teve 2 anos de pandemia, as empresas de eventos ficariam 2 anos sem pagar nenhum imposto, a título de compensação. Por alguma razão que não foi discutida conosco, decidiu se prorrogar por 5 anos. Não por mais um, mas por 5. Com o seguinte compromisso. Isso está inclusive na exposição de motivos da lei. Estou enganado, Barnês? Ficou explícito, colocamos na exposição de motivos da lei, que esse programa ficaria limitado, quer dizer, a projeção era de 4 bilhões ao ano de renúncia fiscal. 4 bilhões ao ano. Acontece que nós estamos fechando o primeiro ano, este ano, com mais de 16 bilhões de renúncia fiscal. Isso é a parte informada pelo contribuinte. Nós não temos noção do que não foi informado e eventualmente não foi pago. A parte informada pelo contribuinte é da ordem de 16 bilhões de reais. Então nós estamos mudando o PERSE para o ano que vem, em que volta a se pagar alguns tributos, outros vão voltar em 2025, mas o pacote de 20 bilhões, que era o combinado, 4 vezes 5, 4 bilhões de renúncia ao ano, vezes 5 anos a partir de 2023, esses 20 bilhões vão ser compensados, na verdade, em 2 anos. Em 2023, mais 2024, ele esgota esse valor de renúncia que tinha sido o acordo celebrado na Câmara para aprovar o PERSE. Quer dizer, na verdade, as estimativas da Receita estavam mais próximas da realidade. A Receita falava que ia ser mais do que 20 bilhões a renúncia, e o Congresso, à época, disse o seguinte: a nossa estimativa é de 4, e se não for 4, nós vamos sentar para rediscutir o programa, porque o nosso objetivo não é ter um programa de 20 bilhões por ano,
porque isso representaria uma renúncia de 100 bilhões de reais em 5 anos, o que não há nenhuma justificativa. Inclusive, o acordo feito no Congresso Nacional no final do ano passado foi esse. Porque nós fazíamos uma avaliação no primeiro ano e ela superou todas as estimativas feitas pela equipe do Congresso, e o que aconteceu de fato foi que ficou muito próximo àquilo que a Receita havia estimado. Então nós temos segurança de que também essa medida vai ser compreendida pelo Congresso como uma medida saneadora, importante, até porque não está previsto no orçamento uma renúncia com o PERSE da ordem de 20 bilhões para o ano que vem. Então nós temos que zelar por isso. O terceiro ponto é um ponto que tem sido discutido há alguns meses por vocês, mais particularmente, que diz respeito à desoneração da folha. Eu já havia comunicado, antes da derrubada do veto, eu havia comunicado ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e também ao presidente Arthur Lira, que nós pretendíamos apresentar uma proposta, ao invés de arguir a inconstitucionalidade da derrubada do veto, né, baseado nos pareceres da Advocacia Geral da União, que datam do governo anterior, inclusive, e validados pelo Advogado Geral da União atual, nós iríamos apresentar uma alternativa à judicialização, que nos parecia uma oportunidade, inclusive, de começar uma discussão sobre folha de pagamento. E estamos encaminhando, o Guilherme está aqui para me corrigir se eu cometer alguma impropriedade na informação, estamos encaminhando para o Congresso Nacional uma reoneração gradual, está sendo analisado setor a setor, vocês vão ter oportunidade depois de conhecer o texto, foi feita uma análise setor a setor, a reoneração é gradual, não necessariamente volta para os 20% de cota patronal, pode ficar abaixo disso, e ficará abaixo disso em alguns casos. Então ele é gradual, não volta para o patamar, não volta necessariamente para o patamar original, e com um ingrediente novo que nós queremos testar, porque é uma oportunidade que a gente tem nesse caso de testar uma hipótese desenvolvida pela Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, que está preparando a reforma da renda sobre capital e sobre trabalho para ser encaminhada pelo Congresso Nacional, até por determinação da emenda constitucional que foi promulgada semana passada, que é a ideia de você isentar de pagamento de cota patronal o primeiro salário mínimo que o trabalhador receber. Então, se ele ganhar um salário mínimo, você não vai pagar a cota patronal sobre esse trabalhador. Se ele ganhar 2 salários mínimos, na prática a cota patronal vai ser a metade. Se ele ganhar 10 salários mínimos, você não paga a cota patronal do primeiro salário mínimo, de qualquer trabalhador seletista. Essa é a ideia que nós vamos testar e que nós entendemos que pode ser um caminho interessante para a formalização da força de trabalho e para a empregabilidade, sobretudo da população de mais baixa renda no país. Você diminui, né, o ônus do emprego sobre o trabalhador que ganha menos. Então isso pode ser muito benéfico, não só para a empresa, mas para a empregabilidade, que é a maioria dos trabalhadores brasileiros, né, que ganham até 2 salários mínimos. Então, a reoneração está indo como um gesto do governo. Ontem eu ouvi um comentário dizendo, não, mas isso é uma afronta ao Congresso. Não existe isso. O que existe, desde o começo, é o discurso oficial da AGU, do Ministério da Fazenda, da PGFN, é de que a matéria, da maneira como estava sendo tratada, era inconstitucional. E nós nunca nos indispusemos a negociar os termos de uma solução. Então, na minha opinião, e eu penso que o presidente Lula comungou dessa percepção, era de que, bom, se nós vamos ter que fazer alguma coisa pela Folha, comecemos já a fazer alguma coisa, usando esses 17 setores como
uma espécie de piloto para o que pode ser desenvolvido ao longo do ano como reforma dos tributos sobre a folha, que na verdade é um tributo sobre o trabalho, né? Sobre a renda do trabalho, assim como nós estamos fazendo uma mudança sobre a renda do capital, como aconteceu com o offshore, como aconteceu com o fundo fechado, com o JCP e assim por diante. Então é um começo de conversa para pôr ordem numa coisa que também no Brasil é muito caótica e vai precisar ser reformada. Eu conversei com algumas lideranças, tanto do setor empresarial quanto do Congresso Nacional, e eu entendo que essas medidas vão na direção correta. Primeiro, da justiça tributária. Nós estamos buscando sanear os problemas do orçamento por meio da justiça. De novo, 6% do PIB de gasto tributário. Triplicou o gasto tributário como proporção do PIB no país. Então, analisando caso a caso, eu creio que dificilmente um economista sério, consultado, não vai validar essa iniciativa. Estou falando com vários economistas sobre essas medidas e eu penso que há uma compreensão de que precisa botar ordem no orçamento federal. Ele foi muito desorganizado ao longo dos anos. Nós vamos reorganizar o orçamento federal. E tudo isso não é porque o Lula, o Haddad, o governo, não é uma vontade, é fruto de uma análise de que isso vai continuar concorrendo para que os indicadores macroeconômicos convirjam para aquilo que nós gostaríamos que acontecesse com a economia brasileira. É isso, é disso que se trata. É fruto de uma convicção de que se nós continuarmos a colocar ordem nessa bagunça que virou o orçamento, dando transparência, né? Imagina, você projeta um programa que vai custar 4, ele custa 16, na melhor das hipóteses, porque isso é informação do contribuinte, e não tinha fechado o ano ainda. Então, na melhor das hipóteses, custou 4 vezes mais. Se nós não tivermos a faculdade de rever esse tipo de proposição, vai ficar muito difícil a administração do orçamento federal. Então nós estamos respeitando o judiciário no que diz respeito à tese do século, $500 bilhão que nós vamos devolver, estamos devolvendo desde 2017, mas isso tem que ter uma ordem para nós não perdermos condições de planejar o ano. A questão de um programa que se justificava na pandemia e até meritório, mas que excedeu todos os prognósticos de renúncia feitos quando da sua proposição, e era para durar 2 anos, ele está se estendendo de forma, como tudo no Brasil, né? Todo jabuti que é colocado numa árvore, a coisa mais difícil é tirar ele da árvore. Ele fica lá e não tem escada que alcance o bichinho. Então fica difícil administrar assim. Então nós temos que fazer uma avaliação do gasto público e dizer, olha, isso aqui não está funcionando, isso aqui não se justifica mais, isso aqui tem que ter uma regra de planejamento, para que a máquina pública, independentemente de governos, funcione adequadamente. Então essas não são propostas para um governo, são propostas de Estado para que a máquina funcione adequadamente, para que nós tenhamos condições de fazer ela funcionar melhor em 2024 do que funcionou em 2023. O que você achou do presentão? O Tachad está certo? Ele está fundamentado? Ele vai ajudar mesmo a economia? Ou será que este governo está preocupado apenas em aumentar imposto? O governo não sinaliza de forma alguma em sanear as suas finanças, em reduzir os seus gastos. Toda medida do governo que nós vimos durante todo esse período é apenas para aumentar a carga tributária. Há um desequilíbrio, o governo gasta muito e tem que buscar recurso. E onde ele está buscando? Está buscando no empreendedorismo, taxando de forma excessiva. Nós sabemos que a reforma tributária vai entrar em vigor em 2026 e prejudicará muitos empreendedores. Agora comenta aqui o que é que você achou desta medida proposta pelo Tachad. Deixa o seu comentário aqui. Não esqueça também de comentar o seguinte, olha, este conteúdo foi útil para você? Se ele foi útil, deixe o comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer?
pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.